Olá, graça e paz, Alex novamente. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade a um assunto muito importante. Estamos lendo a Bíblia toda, estamos fazendo um comentário sobre inteligência financeira bíblica. E o capítulo de hoje é muito especial, porque nós vamos falar sobre crise, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Vamos falar sobre padrão de repetição. O que é um padrão de repetição? De repente, a tua vida financeira ela não anda porque você está repetindo algum padrão. Seu casamento está ruim porque você está repetindo algum padrão. Sua vida espiritual não evolui porque você está repetindo algum padrão. Vamos lá. Versículo 26, tá? Mas antes, fazer o seguinte, verifique se você não é inscrito no canal. Vou parar aqui alguns segundos. Se inscreva, deixa um comentário, dá um joinha, ok? Vamos lá. Capítulo 26, versículo 1. Olha só que interessante. Naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Ou seja, a crise, ela sempre vai existir. Isaac estava passando por uma crise, Abraão passou por uma crise, ou seja, o pai passou por uma crise, o filho passou por uma crise de falta de alimento. Olha o tamanho dessa crise. Você acha que você é um homem de Deus e você não pode passar por uma crise? O sol brilha para todos. Continuando. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Diante de uma grande crise, seja ela financeira, seja ela espiritual ou seja ela familiar, é muito importante você entender a vontade de Deus. Eu lembro que um tempo eu fiquei desempregado durante 6 meses. E foi um tempo que eu dirigia a oração da minha igreja. Todos os dias eu estava 8 da manhã, junto com as irmãs, orando para Deus ter misericórdia da nação, da igreja, dos irmãos. Então, diante da crise, você tem que ouvir a voz de Deus. Você não pode tomar qualquer decisão. Tem pessoas que, diante de uma crise, elas vendem Jesus e libertam Barrabás. Trocam a fé por qualquer quantia de dinheiro. Vamos lá. Versículo 2, continuidade. Não vá para o Egito, fica na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu. E lhe darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Então você pode ver que a semeadura de Abraão, ela sobreveio sobre Isaac. Pela fidelidade de Abraão, Deus abençoou Isaac. Mas Isaac tinha que permanecer na presença do Eterno, de Deus, tinha que obedecer como o seu pai obedeceu. Versículo 6. Assim, preste atenção que aqui a gente vai falar sobre padrão, tá? Assim Isaac ficou morando em Gerar. Versículo 6. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita. Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Aqui nós identificamos um padrão de repetição. De repente você nunca ouviu falar disso. Ou se você ouviu falar, você ouviu ali alguns coaches falar sobre esse assunto e você ignorou.
Só que esse assunto é um assunto muito relevante e o motivo de muitos irmãos viver uma vida abaixo do que o Senhor planejou é esse padrão de repetição. Então você pode perceber que Isaac ele tinha uma intimidade com Deus. Mesmo Isaac tendo uma intimidade com Deus, um padrão de repetição que de repente ele ouviu ou viu Abraão cometer ou falar, fez ele repetir a mesma ação de Abraão. Ou seja, diante de uma situação de perigo, diante de um novo rei, ele tomou a decisão de falar que a sua esposa era sua irmã. Ou seja, mesmo ele tendo conhecimento do poder de Deus, ele toma uma ação, primeiro, de pecar contra Deus, mentir. Segundo, pecar contra a sua esposa, porque aquela decisão poderia, como Abimeleque falou assim, ó, por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela. Ou seja, Abraão, infelizmente, foi corno. Você imagina como foi para Sara ir para a cama com outro homem, um homem, infelizmente, incircunciso, que não tinha ali os padrões de Deus, apesar que o pecado já era muito grande, mas tu imagine para Sara ter essa decepção. Imagine o que aconteceu com a mente de Sara. Você nunca parou para pensar sobre isso, né? E poderia acontecer a mesma coisa com a esposa de Isaac, porque ele tomou a mesma decisão, ou seja, ele pecou contra Deus, pecou contra a sua esposa, pecou contra o povo, porque aquele povo poderia tomar uma ação. Infelizmente, ele tomou essa decisão por quê? Porque ele aprendeu dessa forma. Então, o cérebro humano, ele é dividido em duas partes. 5% é racional, 95% é incondicional. Na maior parte do tempo, você toma a decisão baseado no automático. Ou seja, baseado naquilo que você ouviu, como Abraão, como Isaac. Ou seja, ele tomou uma decisão errada porque o seu pai tomava uma decisão errada. Isso acontece na sua vida financeira. Você continua endividado porque você toma decisões baseado no que você sabe, baseado no que você aprendeu, baseado no que o seu pai te ensinou, baseado no que a escola te ensinou, baseado no que sua mãe te ensinou, baseado no seu conhecimento empírico. E todas essas decisões que você toma te levaram ao ponto que você se encontra. Para você ter uma ideia, uma das decisões que você toma de forma automática foi colocado aqui dentro pela igreja, onde bagunçaram todo o contexto, colocaram tudo num único bolo. Eles não sabem diferenciar o que é ser rico, milionário, de uma pessoa equilibrada financeiramente falando. Eles colocam uma pessoa que é equilibrada financeiramente falando, que tem ali uma quantia no banco, que tem uma vida financeira equilibrada. Eles falam que esse tipo de pessoa é rico. E o que acontece com isso? Você, que já tem um preconceito formado, por mais que você não fale, mas está aqui como estava na mente de Isaac, você não prospera. Por que você não prospera? Porque simplesmente você acha que não pode juntar dinheiro porque é pecado, não pode ganhar dinheiro porque é pecado, não pode falar dinheiro porque é pecado, não pode fazer nada porque é pecado. E o que acontece? Você continua
no ponto que você está. Então, se você não buscar um padrão diferente, certamente daqui a 5 anos você vai estar no mesmo lugar. Isso não serve só para a vida financeira, serve para a vida espiritual. O que você hoje, ou a sua esposa hoje, ela repete, é o que ela aprendeu com os seus pais. Ou o que você aprendeu com os seus pais. Vou dar aqui um exemplo. Eu sou um empreendedor, sou um visionário. A minha esposa, ela tem uma mente mais carteira assinada. E aí existe um conflito, porque eu sou o cara visionário, empreendedor, sonhador. A minha esposa é pé no chão. Então, se eu não entender que esse padrão que ela está repetindo veio da família dela, veio pelas emoções, pelos momentos que ali ela foi criada, vai ter conflito, porque eu sou um cara visionário, ela não. E também, se ela não entender que essa minha visão é o que eu aprendi, é o que eu busquei, vai ter um conflito. Então, muitas das vezes, eu, como conhecedor, eu tenho que entender o contexto que ela foi ali criada. Entendeu? Às vezes, quem tem mais conhecimento vai ter que se fazer de menor, entender a pessoa que tem menos conhecimento sobre aquele assunto. Não que a minha esposa tenha menos conhecimento que eu em diversos assuntos. Minha esposa é formada, engenheira. Mas nesse caso, empreendedorismo, eu tenho um conhecimento maior. Então, se eu não entender que ela foi criada nesse contexto, vai ter briga. Da mesma forma, se você for analisar, eu vejo que muitas pessoas brigam por causa de limpeza de casa, por exemplo. E eu cheguei a um consenso que isso aí vai existir. Mesmo a casa não sendo limpa, vai existir, porque um limpa de uma forma, outro limpa de uma forma. Chegou um conhecimento que tem um casal que a briga deles, não é briga, né? Mas assim, o ponto de desentendimento deles é sobre a louça. É que um gosta de lavar a louça e secar. O outro gosta de lavar a louça e deixar a louça secar. Então um seca com um pano e guarda, o outro gosta de deixar exposto, porque aprenderam. Então, se eles não entenderem, um não entender o outro, que isso foi ali um padrão de repetição, certamente vai ter briga. Eu tenho um amigo que a casa dele, eu lembro que a única coisa que ele reclamava ali da sua esposa era da casa. Porque ele falava assim, na casa da minha mãe, você podia passar a língua no chão, de tão limpa que era. E a minha esposa não limpa a casa. Então existe todo um contexto, tá? E essa questão de padrão de repetição, ela é muito importante. Em todas as áreas, você precisa entender essa questão de padrão, que você toma a decisão de forma automática. Nesse momento, estamos falando sobre vida financeira. E se você está vivendo um contexto de escassez, vivendo um contexto de uma vida limitada financeiramente falando, não consegue sair do lugar, eu criei um curso onde você vai aprender a Bíblia, um curso de inteligência financeira bíblica, onde falamos de princípios bíblicos para você prosperar, falamos sobre administração, falamos sobre assuntos relacionados a dinheiro. Para você ter uma ideia, o único curso que eu fiz custou cerca de R$3.500, que foi um curso onde me dá direito de ser um consultor financeiro, que é o curso do Gustavo Cerbasi, tá? R$3.500. Eu peguei todo o meu conhecimento de livros, todo o meu conhecimento da Bíblia, todo o meu conhecimento de cursos, tanto presenciais como online,
eu coloquei dentro desse método, que vai te ensinar à luz da Bíblia, sair do vermelho e ganhar dinheiro e ter dinheiro. Porque ganhar dinheiro é diferente de ter dinheiro. Eu acredito que você já ganhou dinheiro, mas você não tem dinheiro. Tem pessoas que ganham 15 mil e estão endividadas. Tem pessoas que ganham 10 mil e estão endividadas. Tem pessoas que ganham 5 mil e estão endividadas. Tem pessoas que ganham R$ 1.000 e estão vivendo uma vida ali no limite, mas não se endividam. Por exemplo, a minha avó, que era ímpia, ela, quando ela faleceu, ela tinha dinheiro para o seu caixão, ela tinha dinheiro para o seu enterro, ela já tinha até a roupa que ela iria vestir. Por quê? Porque ela vivia debaixo de um princípio financeiro. E muitas das vezes você, se você hoje, infelizmente, faleceu, o que você vai deixar para sua família? Então tem que pensar nessas coisas sim. Porque o Senhor falou, eu não quero que os tire do mundo, mas o livre do mal. Os livre do mal. Então, se você quer aprender sobre inteligência financeira bíblica, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo. Tá? Esse curso eu podia tranquilamente cobrar R$ 300. Tranquilamente. Tranquilamente. Já falei que eu paguei mais de 3.500 em um único curso. Mas eu vou vender para você por um preço abaixo de R$ 100. Então clica nesse link aqui abaixo aqui do vídeo, tá? Ou qualquer outro link aqui, mas vai estar aqui na descrição desse vídeo ou aqui em cima. Vai lá, compra o curso que você vai aprender sobre inteligência financeira bíblica. E a sua vida financeira vai mudar. E outras coisas, seu relacionamento, sua vida espiritual, certamente vão mudar junto. Tenho certeza. Clique aqui e eu te vejo no próximo vídeo.